Irmãos, vamos então retomar aqui nosso estudo. Nós agora vamos falar então das três obras que fazem parte dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, que a Confissão de Fé de Westminster e o Breve Catecismo e também o Catecismo Maior. Então nós vamos recomeçar aqui olhando então para a Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos então diante de um dos documentos mais influentes do período pós-reforma. Então, nós podemos observar então que esse documento, a Confissão de Fé de Westminster, é algo que influenciou o mundo pós-reforma de uma forma assim muito impactante e muito abrangente. Então, é uma cuidadosa exposição da teologia reformada do século XVII. Então, a Confissão de Fé nada mais é do que uma exposição do que a teologia reformada produziu no século XVII. Então, é uma sistematização, é uma organização daquilo que foi produzido todo no século XVII. Então, sua forma suave de escrita abrandou a situação complicada que o cenário político estava vivendo naquele momento. Então, nós estamos diante de um cenário político complicado, e lembrando que o cenário político ele está ligado com o cenário religioso. Então, nós vamos perceber que a Confissão de Fé de Westminster, então, ela chega com o propósito de acalmar os ânimos, abrandar, fazer com que a poeira baixasse. Então, ela surge nesse contexto para que pudesse, então, acalmar toda a situação que eles estavam vivendo. Então, depois de alguns anos de tensão entre Carlos I e o parlamento puritano, a Assembleia se reuniu em 1643 para expressar a oposição aos desejos expressos pelo rei. Então, nós começamos a entender que o rei estava com algumas posições, algumas opiniões, alguns argumentos que vinham contrário ao que a teologia reformada dizia, ou que a Bíblia dizia. Então a Confissão de Fé vem exatamente para fazer com que essa tensão pudesse ser acalmada. Então essa confissão tinha como objetivo principal promover uma maior uniformidade de fé e prática em todo o reino. Então ela chega com o propósito de unir a fé dos irmãos, unir a fé das igrejas. Então é como se nós olhássemos para os nossos dias e a heresia estivesse nas nossas igrejas e as coisas que iriam entrar de forma sutil nas nossas igrejas. É como se nós reuníssemos e produzíssemos uma confissão de fé, fazendo com que todas as igrejas filiadas, no caso nosso, a Igreja Presbiteriana do Brasil, pudesse pensar a mesma coisa, pudesse sonhar as mesmas coisas e ter a mesma fé. Então ela nasce exatamente neste contexto. Queria uma maior uniformidade de quê? De fé e prática. Isso é algo interessante, porque a nossa fé ela precisa ser prática. A gente precisa olhar para o que nós cremos e isso precisa resultar em ter resultados, produzir frutos. Assim é a nossa vida cristã. Então, ela nasce nesse contexto. A princípio, o foco estava em revisar os 39 artigos da Igreja da Inglaterra, mas se estendeu de forma específica e precisa que chegou ao ponto da elaboração de fórmulas teológicas e eclesiásticas que levassem a Igreja a se enquadrar na doutrina e prática da Igreja Presbiteriana da Escócia. Então nós já temos aqui a origem, então, o início da Igreja Presbiteriana, lá com John Knox. Então, isso aqui nasce primeiro para revisar esses 39 artigos, mas depois ela se tornou tão eficiente e tão influente e tão importante que ele levou as igrejas o quê? A se enquadrar nessa doutrina e prática que a Igreja Presbiteriana da Escócia precisava viver. Então, o que a gente aprende com isso? A gente aprende que, olhando para esses documentos
textos e olhando para a palavra de Deus, nós precisamos caminhar na mesma direção, nós precisamos seguir no mesmo caminho, nós precisamos ser conduzidos por Deus em direção àquilo que Ele propõe para a igreja, e não aquilo que nós achamos que nós devemos então trilhar na nossa caminhada. Então é algo prático, mas também é algo doutrinário. Então a doutrina aprendida por você, quando você aprende uma doutrina, isso precisa ser uma prática na sua vida. Por exemplo, se você entender sobre eleição, você precisa viver diferente. Isso não tem como nós negarmos isso. Se eu entender o amor de Deus por mim em me eleger, precisa mudar o meu comportamento em relação a Deus, precisa mudar as minhas palavras em direção a Deus, precisa também mudar o meu relacionamento com os meus irmãos. Então é por isso que a doutrina ela é importante para você. Por quê? Porque ela vai direcionar, ela vai conduzir a sua prática. Então, se você entender que pecado é uma ofensa contra a glória, contra a majestade de Deus, você vai pensar duas vezes antes de pecar. Então, quando a gente entende a doutrina, a nossa prática, a nossa vivência, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano precisa ser diferente. Porque aí eu começo a entrar então no processo de santificação. E isso precisa ser real na nossa vida. Então a dinâmica de trabalho se resumia assim: uma comissão se reunia à tarde, seguida de uma discussão em plenário com a assembleia pela manhã, e também com momentos de cultos e dias de jejum. Então, os dias, a rotina de trabalho dessas pessoas era dessa forma: eles se reuniam à tarde, depois eles discutiam em plenário pela manhã, com todo mundo, com a assembleia. Eles também faziam cultos e dias de jejum. De certa forma, é bem o que nós temos nas reuniões de presbitério, por exemplo. Nas nossas reuniões de presbitério, elas acontecem dessa forma. Não tem esse jejum aí. Às vezes tem uns presbitérios aí que estão impondo jejuns, estão deixando os caras sem comer. Mas de certa forma, isso é uma prática da igreja presbiteriana até os dias de hoje. Então os concílios, eles se reúnem em comissões, eles decidem as coisas, a discussão vai para o plenário, ou seja, todos têm a oportunidade de falar e de votar, e aí também os cultos. Todas as reuniões de presbitério, elas têm como abertura um culto, um cântico e também uma devocional, uma pregação da palavra. Então, isso é muito importante para a igreja, isso é muito importante para as tomadas de decisões. As orações, elas precisam ser feitas no início dos trabalhos. A gente precisa ter a condução de Deus nas nossas decisões. E a gente sabe de forma muito clara que quando a gente toma umas decisões erradas, a grande maioria das vezes é porque a gente não orou antes. A gente tomou decisão pelos nossos próprios entendimentos. Então, de fato, estamos diante da elaboração de um dos maiores documentos da história da igreja, que tem instruído, direcionado e influenciado profundamente as igrejas presbiterianas em todo o mundo. Então, se a gente olhar, ela não é uma obra pequena, ela é uma obra até considerada de um tamanho razoável. Então, quando nós olhamos para essa obra, nós precisamos entender que ela tem um propósito. E o propósito dela é fazer o quê? Direcionar, instruir e influenciar. Quando nós olhamos para isso aqui, infelizmente, muitas igrejas presbiterianas estão deixando de seguir a Bíblia e também esses manuais. Quando a gente olha para a decadência da igreja presbiteriana nos Estados Unidos, a gente vai perceber isso de forma muito clara. Então, por que as igrejas estão em decadência?
Primeiramente, porque elas estão se afastando da palavra de Deus. Segundo, que elas estão se afastando também desses documentos que são importantes para a nossa vida e também para a vida da igreja. Então é interessante destacar que a confissão de fé e o breve catecismo influenciaram o presbiterianismo mais profundamente do que as institutas de Calvino. Então, por mais que nós afirmemos que nós somos calvinistas, e somos, como nós nos consideramos, mas por outro lado, esta obra tem mais influência na igreja presbiteriana do que as institutas de Calvino. Se nós fizermos aqui uma pesquisa, quem conhece, já teve algum contato com a confissão de fé do Westminster? Levanta a mão rapidinho. Tá, agora, quem já teve contato com as institutas de Calvino? Levanta a mão. Está vendo? Então percebam que é um livro um pouco mais acessível, é um livro mais usado, é um livro mais tranquilo. As institutas de Calvino, hoje elas são elaboradas em 4 volumes, 4 volumes mais ou menos assim. Então, são obras muito mais complexas. Então nós vamos perceber que a confissão de fé de Westminster tem mais influência na igreja que é considerada calvinista do que as próprias institutas de Calvino que ele escreveu. Não que elas não sejam importantes. Se você tiver a oportunidade de ler, leia. É uma obra fantástica. Você vai aprender muito. Mas ela não influenciou tanto e não influencia até hoje quanto a confissão de fé de Westminster. Tem algum elemento histórico que o pastor pode compartilhar com a gente que foi fator determinante para a igreja presbiteriana ela não ter as outras confissões como símbolos também? Inclusive foi a pergunta que a Regiane me fez ontem, depois aqui. Eu creio que algumas coisas podem ter contribuído. Quando nós olhamos para... Vocês lembram quando nós falamos lá, por exemplo, do cânone de Dort? Vocês lembram quando nós falamos que ela é limitada? Ela se restringe apenas àqueles 5 pontos, àqueles 5 assuntos. E se nós olharmos as outras, elas são obras mais antigas. Não que elas não tenham a sua importância, mas elas são obras menos completas do que essas obras. Então, o que acontece? Quando nós olhamos para a confissão de fé e o breve catecismo e o catecismo maior, nós vamos perceber que ela existe uma abrangência nas doutrinas muito maior do que as outras. Então, não é porque lá tem heresia ou tem coisas discordantes com o que tem aqui, mas é porque essas obras, elas são obras mais recentes e são obras mais completas. Tá? Então, perceba que nós estamos estudando as 7. Então, as 7 elas são consideradas reformadas, mas o que a igreja presbiteriana adotou são as 3 de Westminster. Tá? Então, eu creio que durante a história foram feitas essas avaliações e nós estaríamos um pouco, talvez, confusos e perdidos se nós adotássemos 7 confissões, sendo que todas elas falam praticamente a mesma coisa, porém, umas são mais completas e mais abrangentes do que as outras. Então, eu creio que ao longo da história, isso foi determinante, para a adoção, então, desses documentos. Até porque, como eu disse aqui, a influência desses documentos é maior do que até as próprias institutas. Ok? Então, por sua forte ligação com o Pacto da Aliança, a Confissão de Fé de Westminster é o ápice do desenvolvimento da teologia reformada. Então, o Pacto da Aliança é o ápice desta confissão de fé. Precisamos entender o Pacto da Aliança que Deus então fez para que possamos compreender a teologia reformada.
Então não tem como você entender a teologia reformada se você não entender e não crer no pacto da aliança, e no pacto da graça também. A divisão, então a confissão de fé de Westminster, ela é dividida em 33 capítulos, e aqui vem o ponto do nosso argumento, porque a igreja presbiteriana então adota, porque ela abrange todo o conjunto da doutrina cristã. Então a gente vai perceber que os outros, eles são incompletos em algumas doutrinas, eles não falam sobre algumas doutrinas, mas a confissão de fé de Westminster, ela é a que abrange o maior número de doutrinas bíblicas. Então olha só, para a gente entender aqui dessa divisão que ela faz. Então, a primeira, as Escrituras como fonte de conhecimento das coisas divinas. 2. Exposição sobre Deus e seus decretos. 3. Criação. 4. Providência. 5. Queda. 6. Pacto da graça. 7. A obra de Cristo. E 8. Redenção. Tá? Então, esta é a divisão que a confissão de fé de Westminster vai trazer para nós. Então, nós vamos perceber que é algo completo, tá? É algo completo que nós precisamos, quando nós olhamos para ela, nós vamos ver uma abrangência nos conteúdos, e ela fala de forma muito clara, muito simples. É muito fácil da gente entender tudo isso. Então, um fato interessante é que ela não possui um capítulo dedicado a descrever sobre o Espírito Santo. Então esse é um assunto que não é tratado de forma específica nas confissões de fé de Westminster. Então ela não tem um capítulo específico para estudar, para tratar sobre o Espírito Santo. Algo interessante. É a primeira confissão que trata de forma especial sobre a adoção. Então aqui, mais um ponto para o nosso argumento que a gente falou agora há pouco. A adoção, então, era um assunto que não havia sido tratado ainda. Então a confissão de fé de Westminster é aquela que primeiro começa a falar sobre este assunto. E se nós olharmos aqui, diz assim, só para você entender o que eles dizem a respeito da adoção, capítulo 12. A todos os que são justificados, Deus se designa a fazer participantes da graça da adoção. Então nós estamos falando aí das primeiras vezes que essa palavra é dita, em seu único Filho Jesus Cristo. Por esta graça, eles são recebidos no número que gozam a liberdade e os privilégios dos filhos de Deus. Tem sobre si o nome dele, recebem o espírito de adoção, têm acesso com ousadia ao trono da graça e são habilitados a clamar a Papai. São tratados com piedade, protegidos, providos e corrigidos por ele, como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção, e recebem as promessas como herdeiros da eterna salvação. Então a gente começa a perceber que já existe algo sistemático e organizado a respeito da adoção. Então esse documento, nesse momento, é o que começa a falar sobre este assunto. Tá? Então isso é algo muito interessante. Então se torna importante, pois em inúmeros capítulos ela dá uma atenção especial para a lei e para a liberdade, doutrina da igreja, sacramentos e as últimas coisas. Então a gente percebe que a atenção para as coisas dentro da confissão de fé, elas são atenções especiais, elas são atenções específicas. Ela não trata de forma superficial, ela trata de forma profunda. Se você pegar para ler isso que eu li agora aqui no capítulo 12, falando sobre a adoção, e se você quiser fazer uma palestra ou uma devocional para alguém, e se você dividir o que eles dizem aqui, os pontos, você tem aí
Quando eu estava falando sobre adoção, no breve catecismo na igreja, foram 2 estudos bíblicos, cada um de 2 horas, falando só sobre a adoção, só sobre esse assunto. Então é algo que ninguém tinha falado ainda, e que agora a Confissão de Fé de Westminster trata de forma muito clara. Então, por mais que homens com mentes teológicas bem disciplinadas desenvolveram esta confissão de fé, ela revela a influência direta de homens com uma extensa experiência na pregação e exemplos na vida cristã prática. Porque às vezes a gente fica em dúvida: quem são esses homens? Quem são essas pessoas que produziram? Nós não temos muitas informações detalhadas, mas o que a história traz para nós é que esses homens eram grandes pregadores da palavra de Deus. E para ser um grande pregador da palavra de Deus, eu preciso o quê? Conhecer. Então eram homens que pregavam aquilo que eles criam, mas eram homens também que viviam o que eles criam. Então essa faz toda a diferença na vida do pregador. A autoridade que vem de Deus, ela vem para que o pregador possa falar daquilo que primeiramente ele vive. Uma vez aqui na igreja, lá em Novas, eu fui assim, eu estudando, e orando a Deus, falei: Deus, qual que é o que o Senhor quer que eu fale, né? E orando a Deus, e aí Deus me deu um texto, e era um texto chicote, e eu estudando, e fui para o culto. E se o texto era chicote, o que aconteceu? Chicotado. E aí depois do culto, uma pessoa falou assim: nossa, pastor, mas hoje eu apanhei. Aí eu virei para ela e falei: que bom, mas quero que você entenda uma coisa. Antes de você, eu apanhei lá no meu escritório. Eu apanhei primeiro lá. Assim, no sentido de ser mesmo exortado por Deus. Então, esses homens que produziram essas obras eram homens que, além de pregar a verdadeira palavra de Deus, eram homens que viviam aquilo que eles pregavam. E, infelizmente, hoje, nos nossos dias, isso tem sido algo que quase que raro, né? Pregar aquilo que vive, né? Então as pessoas querem fugir disso aqui. Ok, breve catecismo. Vamos então entrar agora no segundo documento, né? No segundo momento do ciclo de fé da nossa igreja. Então, dois catecismos foram produzidos na Assembleia de Westminster. Este é o menor ou o mais breve, né? Aquele que eu já mostrei para vocês também. Ele contém 107 perguntas com respostas simples de uma só frase. Então, se você olhar esse material, você vai ver que é algo mais objetivo. O que é isso? É isso. O que é isso? As respostas, elas são mais curtas e mais objetivas. Tá? Lembra que eu falei isso ontem? Qual era o propósito de ser mais breve e mais curto? Para facilitar o quê? Lembra ontem? A memorização. Então, se eu falar para vocês, memoriza o que eu li aqui sobre a adoção, mas nós vamos ter uma dificuldade. Então, se eu te der uma resposta mais curta e mais objetiva, vai facilitar para que você então memorize, que você guarde no coração. Então, além de simples, suas respostas possuem definições teológicas compactas e concisas. Então, não é porque ele é simples, não é porque ele é objetivo, não é porque ele é breve, que ele não tem a sua profundidade. Como eu disse, uma resposta sobre a adoção que o breve catecismo traz, eu gastei 4 horas, 2 estudos bíblicos de 2 horas para a igreja, para a gente poder estudar esse assunto. Breve catecismo. Então, ele é breve, ele é compacto,
mas por outro lado ele é também profundo no seu ensinamento. O destaque desse catecismo está na sua página inicial e no diferencial da primeira pergunta que todos sabem. Qual é? Qual o fim principal do homem? E a resposta é? Vamos responder completinha? Vamos lá? O fim principal do homem é E a segunda pergunta? a gente parou nessa, né? Mas então, por que esse é o destaque? Por que a gente coloca essa primeira pergunta como destaque? Se alguém te perguntar, fala assim, por que essa pergunta do breve catecismo que vocês creem aí, por que você está falando que ela é o destaque? Como você responderia? Porque a maior dúvida do ser humano é para que ele está aqui, qual que é o objetivo do viver, né? Isso desencadeia onde? Em tudo. Isso desencadeia em tudo. Porque o fim ali não é o término, é a finalidade, é o objetivo. Então qual é o objetivo? Qual é a finalidade principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Todas as outras coisas partem disso. Então, se eu não entender por que ela é o diferencial, por que ela é o destaque, porque eu não vou conseguir olhar para as outras perguntas se eu não souber entender e viver essa primeira. Essa que é a grande questão. A palavra de Deus diz que se a gente tropeça em um pingo, em um ponto, tropeça em tudo. E quando nós olhamos para os 10 mandamentos, é dessa forma. Às vezes a pessoa se acha melhor do que a outra, fala assim, mas eu nunca matei, eu nunca adulterei, eu nunca furtei, eu nunca falei mal do meu vizinho, estou de boa. Mas você não tem Deus como único e suficiente na sua vida, você tem um monte de Deus e ídolos dentro do seu coração, você não guarda o dia do Senhor como deveria guardar. Então quem tropeça em um, como que eu vou cumprir? Não matarás? Estou falando cumprir diante de Deus. Como que eu vou cumprir não matarás se eu não cumpro o primeiro? O primeiro não está ali por estar. É porque dele discorre os 9. Então aqui é a mesma coisa. Então, o breve catecismo ele foi produzido com essa primeira pergunta exatamente tratando desse propósito. Então o propósito é entender que todas as outras coisas elas têm que ter como início, como fonte, essa primeira pergunta. Então, se eu não glorificar a Deus, eu não faço mais nada. Então existe uma ênfase na explicação do decálogo. Decálogo, ok? Isso, os 10 mandamentos. A pergunta 41 a 81. Então foi considerado pelos teólogos de Westminster como lições indispensáveis para a vida cristã. Então o que acontece? O breve catecismo ele não traz só uma resposta para você. Ele traz uma resposta que te conduz a uma vida prática diferenciada. Então, o que é não matarás? Nunca matei ninguém. Mas existe muita coisa por trás. Quando nós olhamos, por exemplo, não dirás falso testemunho contra o teu irmão e tal, e a gente acha que aquilo é uma ordenzinha de Deus que eu preciso simplesmente cumprir. Não, isso precisa ser uma prática na sua vida. Isso precisa ser uma prática na sua vida. Porque a Bíblia diz, aquele que odeia seu irmão, ele é o quê? Assassino. Então, às vezes a gente se atém a pequenos detalhes e a gente não amplia o nosso conhecimento e o nosso entendimento das Escrituras Sagradas. Então, existe uma ênfase, então, no decálogo, e os teólogos de
negacionista é considerado que eles são lições indispensáveis para a vida cristã. Realizar a vontade do Pai revela nas Escrituras Sagradas, que era o ponto mais alto. Então, como eu revelo, como eu faço, como eu realizo a vontade de Deus, se eu não o glorifico em todas as coisas? Eu preciso glorificar a Deus, aí eu vou realizar a vontade de Deus. Então, por que muitas pessoas não realizam a vontade de Deus? Porque elas estão fora do centro da vontade de Deus. Elas estão agindo e caminhando de acordo com seus próprios pensamentos. Então, o breve catecismo vai nos direcionar para que possamos cumprir, realizar a vontade de Deus na nossa vida. Então, aqui o catecismo maior. Nesse catecismo temos a mesma teologia e as mesmas características do breve catecismo de Westminster, porém é bem mais abrangente e detalhado. Então, a diferença básica entre o breve catecismo e o catecismo maior é que o breve ele é mais curto e menos detalhado, ele é mais objetivo. E o catecismo maior ele é mais abrangente e mais detalhado. Então, ele se torna uma leitura um pouco mais cansativa, uma leitura um pouco mais extensa. Você precisa de mais tempo para poder, então, ler. São 196 perguntas e respostas, a maioria com frases complexas e longas, algumas com mais de 100 palavras. Então você imagina, você memorizar uma resposta que tem 100 palavras. É difícil, tem que ter a mente muito boa, para poder então memorizar. Esse catecismo não tinha o propósito de ser memorizado, mas sim de ser ensinado. Então nós já falamos também sobre isso ontem e um pouco hoje, de que o propósito desse é diferente do outro. Do breve catecismo era que as pessoas memorizassem, como vocês memorizaram. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso está o quê? Memorizado. Tá? Então o catecismo maior não tinha este propósito. Eu quero memorizar o catecismo maior. Fique à vontade, não tem problema algum. Só que o propósito da criação dele não foi para que fosse memorizado, mas sim de ser ensinado. Então é sentar, é discutir, é falar, é opinar. Então é um momento de coletivo e não simplesmente pessoal. Suas 5 primeiras perguntas ensinam que só podemos aprender de Deus através das Escrituras. Isso é importante? É importante eu trazer 5 primeiras perguntas que me ensinam que eu só posso aprender de Deus através das Escrituras Sagradas? Isso é importante? Faz toda a diferença. Por quê? Porque aí nós vamos ter as outras perguntas e respostas sustentadas onde? Na palavra de Deus. Então já começa a direcionar o pensamento daquele que está lendo, que está estudando, para ele entender que tudo que você aprende sobre Deus é o que Deus deixou revelado, é o que Ele se permitiu revelar nas Escrituras Sagradas. Isso é bom. Então, é a única forma de conhecê-lo e de saber o que Ele deseja. Eu vi uma charge uma vez, e aí a pessoa estava assim: Deus, qual é a tua vontade para mim? E aí vinha a mãozinha de Deus lá do céu com a Bíblia, está aqui. Então, quer saber a vontade de Deus para você? Olhe para a Bíblia. O que Deus quer de mim? Olhe para a Bíblia. É lá que Deus vai te ensinar. É lá que Deus vai mostrar o caminho. Oi? Esperando o WhatsApp aí. Fico esperando cair do céu
não vai dar certo não. Então as perguntas 6 a 90 ensinam o que devemos crer a respeito dele, né? Ou seja, a respeito de Deus. Então o que eu preciso crer a respeito de Deus? Que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Deus é aquilo. Isso faz diferença. Isso vai fazer muita diferença, entenda isso. Isso vai fazer muita diferença na sua adoração. Porque a gente adora a Deus pelo que Ele é. Se você não sabe quem Deus é, você não consegue adorá-lo. É por isso que a conversa de Jesus com a mulher samaritana teve exatamente este tom. E aí Jesus disse o quê para ela? Que chegará o tempo que não vai ser aqui lá. Mas quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Esse foi o tom da conversa. Para adorar você precisa conhecer, você precisa saber quem Deus é. E às vezes a gente pede nas igrejas, as pessoas fazem muitas confusões, e às vezes porque realmente isso às vezes não é ensinado, mas a gente pede nas igrejas, eu não sei se você já percebeu, ela fala assim, eu gostaria de pedir para o fulano ali fazer uma oração de adoração. Sabe de tudo, menos adoração. E às vezes porque a pessoa não sabe o que é adorar e não sabe a quem adorar. E aí se fala um tantão de coisa, menos quem Deus é. Então eu preciso conhecer Deus. Então essas perguntas elas vão nos direcionar a entender e saber quem Deus é, para que eu possa o quê? Crer nele. Você crê que Deus é bom? Quem te falou? A Bíblia, simples. Seu pai também. Mas ele falou porque ele já experimentou. Ele conheceu a Bíblia. Exatamente. Aí a gente vai, de onde que ele tirou? A Bíblia. Entendeu? Então, isso é muito importante para a nossa caminhada. Já as perguntas 91 a 196 explicam os deveres que os crentes devem ter na sua vida cristã. Ou seja, como o crente deve proceder no seu dia a dia prático do seu cotidiano. Então, entendi lá no início que a Bíblia é a única coisa que Deus deixou revelada a respeito dele. Depois eu entendi que eu preciso conhecer Deus para que eu possa crer nele. Agora, tudo isso, 91 a 196, precisa se tornar o que na minha vida? Algo prático. Isso precisa produzir frutos. Quando Jesus, lá em João capítulo 15, ele fala sobre a videira verdadeira, ele fala exatamente isso, que o pai, o agricultor, ele poda os galhos, para quê? Ele fala, para que vades e deis frutos, produzam frutos, que a sua vida seja uma vida dedicada, consagrada a Deus. Mas se eu não olhar para trás e saber quem Deus é, crer nesse Deus e entender que a vontade dele é revelada nas Escrituras Sagradas, isso nunca vai se tornar prático na minha vida. É preciso compreender tudo isso. Então destaca-se a ênfase sobre a obediência do cristão e que ela está sustentada na compreensão incontestável e total da graça de Deus em Jesus Cristo. Então, o Catecismo Maior vai dar um destaque que nós precisamos ser o quê? Obedientes. E que essa obediência está sustentada na compreensão. Você precisa compreender. Se você não compreender a graça, não há obediência. Eu preciso compreender a graça, porque compreendendo a graça eu sou conduzido a viver uma vida de obediência a Deus. Eu não obedeço por medo, eu não obedeço porque Deus vai me punir. Não, eu obedeço por quê? Porque eu amo Deus, porque Deus está acima de todas as coisas, porque eu compreendo a graça dele sobre a minha vida, me salvando.
Tá? Então, essa compreensão, ela estava muito ativa na mente daquelas pessoas. E precisa estar na nossa também. Então, é o melhor guia prático para aplicar a palavra de Deus no contexto prático da vida cotidiana. Então, se você tiver oportunidade, leia, estude esse aí, que você vai realmente ter um diferencial para a sua vida cotidiana. Ok. Historicamente, a gente termina aqui, tá? Eu queria pedir um copo d'água, por favor. Por favor. Obrigado. A partir de agora, irmãos, nós vamos dar um novo foco, um novo direcionamento para o nosso estudo. Tá? Então, nós já vimos as definições de catecismo, do breve do catecismo, das confissões e dos credos. Nós já vimos a importância, nós já vimos a necessidade, nós já vimos aquelas pessoas que são